Marcos capítulo 5, nós vamos ler a parte B do versículo 24. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna um galardoador, aquele que dá um galardão, galardoador dos que o temem. Então, a fé é uma coisa muito importante para Deus. É como um trilho para uma locomotiva. Você pode ter uma locomotiva moderna, né? Uma capacidade enorme de se locomover e puxar muitos vagões. Mas se ela não tiver trilhos para correr, ela não vai andar na areia. Se você pôr ela no asfalto, não vai dar certo. Por quê? Porque a locomotiva, ainda que seja poderosa, ela tem rodas que precisam de trilhos. Senão aquilo não deslancha. Agora você pondo a locomotiva no lugar certo, ela vai expressar todo o seu potencial, sua força, sua capacidade, andando nos trilhos. Então é a mesma coisa, a fé para Deus é muito importante. E Deus, Ele se agrada quando olha para dentro de nós e encontra uma fé realmente, para que Ele possa operar, andar nesses trilhos, né? É necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe, que se torne o galardoador, aquele abençoador daquela pessoa que o busca. Então Deus agrada em encontrar fé em cada um de nós. Mas eu não vou falar fé para salvação. Hoje eu quero falar fé que realiza milagre, né? E nós encontramos muitas pessoas na palavra de Deus que conseguiram de Deus milagres extraordinários. Pessoas que estavam em situações difíceis, de dor, de doença, de cegueira, de sofrimento, e que acreditaram em Jesus Cristo, que vieram ao encontro de Jesus Cristo acreditando e conseguiram milagres extraordinários. E você pode alcançar um milagre extraordinário, sim ou não? Sim, qualquer um de nós que cremos e estivermos bem fundamentados na palavra, nós podemos ter de Deus um milagre extraordinário. Você acredita? Nós podemos, né?
Então, se nós formos ver, você não precisa abrir a Bíblia. Mateus capítulo 8, nós encontramos um leproso que veio ao encontro de Jesus. Um estado de lepra bem avançado, ele vem ao encontro de Jesus e se prostra, adora Jesus. E ele chega e fala: se tu queres, tu podes purificar-me. Imagina o estado que estava esse homem. E Jesus estende a mão, toca nele e fala assim para ele: eu quero, fica limpo. Jesus queria que ele ficasse limpo da lepra. E a Bíblia diz que ele instantaneamente foi curado da lepra. Os milagres que Jesus realizava eram coisas instantâneas. Não precisava um monte de fotografia, um monte de malabarismo para dizer que acontecia alguma coisa. Quando Jesus estendia a mão de um homem de mão mirrada, ele não só orava e daqui a um mês ia um homem dizendo que acontecia alguma coisa. A coisa era instantânea, acontecia mesmo. Aquele homem de mão mirrada, Jesus falou: estende a tua mão. Quando ele estendeu a mão dele cresceu mesmo ali na hora, na vista de todos. E ele foi liberto daquela mão mirrada. Quando Jesus curava um cego, o cego via mesmo. Não ia embora para casa depois de um ano: eu enxerguei Não, era uma coisa instantânea, acontecia. Quando ele curava um paralítico de nascença, não precisava fisioterapia, não precisava nada disso. O indivíduo era paralítico de nascença, mas quando era curado já saía pulando. Não precisava fisioterapia, nem alongamento de nada, porque quando Jesus agia e fazia, era coisa perfeita. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não precisava do toque natural das pessoas e fazer aquele show, aquela coisa toda. Em Mateus capítulo 9, nós vemos 2 cegos. Eles vêm: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 2 cegos. Jesus não deu atenção a eles. E eles vieram, Jesus vieram atrás de Jesus clamando. Eles tinham uma fé dentro deles. E eles vieram atrás de Jesus. Jesus não deu atenção a eles. Quando Jesus entrou na casa, eles se aproximaram. Jesus olhou para ele e fez uma pergunta para eles, vocês acreditam que eu posso fazer isso? E os cegos disseram: acreditamos. Então, se já feito como você acreditou. Tchum. E os olhos deles foram abertos. Como que eles conseguiram isso? E se nós vamos lá para Marcos capítulo 10, tem esse cego de Jericó. Você conhece a história dele? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que estava ao redor dele repreendia para que ele se calasse. Era uma grande oposição, mas ele clamava cada vez mais, até que Jesus ouviu e mandou chamar. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Que eu torne a ver? Ele já tinha sido uma pessoa que via e perdeu a vista e ficou cego. Ele era um mendigo. E Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E o homem viu. Qual o conhecimento que esse homem tinha lá no coração dele a respeito de Jesus, E se nós vamos ali para Marcos, mesmo aqui onde você está no capítulo 5, nós vamos ver a filha de Jairo está doente. Ele vem em busca de Jesus. E chega as pessoas da casa dele e falam: eu não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, é daí que vem o nome da igreja. Não temas, crê somente, Jairo. Olha, alguém disse que a tua filha morreu. Você veio aqui com uma fé. Não caia no medo, você só tem que acreditar. Não caia no medo, crê somente. E você sabe a história: Jesus foi lá, entrou na casa, expulsou os incrédulos de lá, aquele monte de gente chorando, aquele monte de gente negativa, e não deixou ninguém entrar. Só entrou 2 discípulos e ele, e a mãe e o pai da menina. Aí Jesus ali ressuscitou, disse: Talita cumi, levanta-te, E aquela menina, a Bíblia diz que voltou-lhe o espírito. E aquela menina foi ressuscitada por Jesus Cristo. Como que essas pessoas conseguiram de Deus uma coisa extraordinária? Então, eu quero despertar o teu coração para isso. Será que nós podemos conseguir de Deus uma coisa extraordinária? Por exemplo, extraordinário para mim, pessoalmente, eu não estou atrás de cura física, eu não estou atrás de dinheiro, eu não estou atrás de casa nova, eu não estou atrás de nada dessas coisas.
O que para mim, que eu tenho que exercitar fé e é extraordinário, o que me dá sede e me faz viver, né? Além de todas as coisas normais da vida, o que para mim é extraordinário é quando eu olho nos olhos de alguém e eu vejo que esse alguém nasceu de novo. Para mim, olha, podia cair uma casa assim para mim, olha, eu ia ficar contente, mas para mim não é extraordinário. Eu estou bem fisicamente até agora, graças a Deus. Cura para mim. Eu nem oro por doença, por nada para mim, porque até agora, pela graça de Deus, eu estou tendo saúde. Ficar próspero, eu já sou próspero. Olha quantos filhos eu tenho. Ó. É vocês estão entendendo? Nossa, começou com um casal, hoje nós somos bastante. E se tivesse todos os que já passaram por aqui, a gente tinha uns 700. Né? Quem diz que eu não sou próspero? Olha quantos filhos espirituais eu tenho. Eu não tenho certeza se todos nasceram de novo para mexer com você. Mas quando eu vejo alguém que nasceu de novo, alguém que entendeu, para mim a coisa mais extraordinária, é isso que eu ando atrás. É isso que eu ando atrás, que me dá sede, que me faz ler a Bíblia, que me faz estar na presença de Deus, acreditar que a igreja, sabe, lutar contra tudo e contra todos e contra tudo que vem. Não é? Então é isso. Agora, o que seria extraordinário para você? O que teu coração diria assim, ó? Olha, Deus, esse ladinho, se isso aqui acontecesse, para mim seria uma coisa extraordinária. Porque pode haver diversidades de coisas extraordinárias aqui. Um pode estar querendo uma coisa, outro outra. E se juntarmos tudo, são coisas diferentes. Mas será que eu e você, pessoas assim simples, podemos obter alguma coisa extraordinária de Deus? Eu acredito que sim, meus irmãos. E não uma, mas muitas, desde que a gente acredite que possa acontecer. Entenda na palavra de Deus que Deus é favorável. E exercite fé naquilo que entendemos que Deus é favorável àquilo. Então qualquer um de nós, não precisa alguém especial para você ir atrás dele, para ele, através da fé dele, ele fazer alguma coisa por você. Não, mas o especial é você, desde que você acredite, creia com toda a força do seu coração. Entenda na palavra de Deus que Deus age assim. Ande na expectativa, entende? Trabalhando em cima daquilo. Talvez para que aconteça demore um tempo. Mas se houver fé no teu coração mesmo, né? Aquilo está vivo dentro de você e você mantém esse tipo de fé, isso vai gerando algo na tua vida que mais cedo ou mais tarde, isso vai dar à luz a uma coisa extraordinária na tua vida. Você acredita nisso? Não? Tudo que é extraordinário para mim está ligado a vocês. Eu não tenho nada, pessoalmente, falando de extraordinário que não é a igreja. Porque a partir do momento que a igreja existe, você é pastor, toda a sua vida está voltada para a igreja. Sim, a tua família. Mas tem uma coisa se movendo aqui que é a igreja, as pessoas, quem vai nascer de novo é a igreja. E isso não para mais. Então tudo que é extraordinário para mim está ligado à igreja. Agora, como que essas pessoas conseguiram? Um leproso conseguiu uma cura. Ele não dependeu de ninguém, a não ser da fé dele, né? Os dois cegos, como conseguiram uma cura? Eles não dependeram de ninguém, da fé deles. Foram elogiados por Jesus Cristo. O cego de Jericó, como Jairo teve a sua filha ressuscitada, uma coisa mais terrível ainda, venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E como muitos outros que nós vamos ver, foram pessoas que às vezes não tinham conhecimento que nós temos hoje, mas conseguiram coisas extraordinárias de Deus. Então olha o caso dessa mulher aqui, que você já ouviu milhares de pregações sobre ela, e eu também já fiz milhares delas. A mulher, 12 anos com uma hemorragia, enfraquecida, debilitada fisicamente, né? A Bíblia diz que ela perdeu, gastou tudo que tinha, não sabemos se ela tinha muito, mas a Bíblia diz que se esgotou os recursos dela. Ela fez muitas tentativas em todos os médicos, para ver se alcançava algum bom resultado,
gastou tudo que tinha, e a Bíblia diz que ela foi de mal a pior. Tudo isso levou ela a pior. Como se sente uma pessoa de 12 anos doente e perdeu tudo que tinha, arrasada, destruída, depressiva, desanimada, né? Tudo quanto é sentimento ruim, dor, essa mulher sentia porque ela 12 anos era doente assim. Então, o que tinha dentro dela, o que tinha na mente dela? Não tinha coisa boa, porque quando você encontra alguém que é doente, né? É uma coisa terrível. O que se passa na mente de alguém assim é luta atrás de luta, dificuldade. Assim estava o coração dessa mulher, abatido com tudo isso, empobrecida pela sua doença, enfraquecida por tudo que tinha, angustiada, né? Quando a pessoa tem problema, ela está em luto, o que acontece? Ela vai dormir assim, meia-noite. Mesmo quando bate 4 horas da manhã, fala assim, tum, com o problema na cabeça, né? É assim. Aí ela vai falar assim, não, é que eu tomei um cafezinho 11h30. Você sabe que eu posso tomar um balde de café e não perco sono? 11h30, até meia-noite. Às vezes eu tomo até um café para dormir bem. Mas eu conheço que é a preocupação da madrugada. Eu já passei muito isso no passado. Agora não. Mesmo com as lutas maiores. Quando a pessoa tem uma doença, uma coisa difícil, um problema, quantas vezes? Bom, desde que ela não tomou o remedinho da faixa preta para dormir, né? Um calmante, uma bomba, né? Aí toma uma bomba, nem meio-dia ela acorda. Não tome a bomba. Mas quantas vezes de madrugada a pessoa acorda com aquele... O coração faz assim, tum, tum, pela preocupação, pelo medo, pelo amanhã... Quanta gente, nós que somos crentes, às vezes passamos por isso. E é terrível, né? Porque você acorda antes da sabiá. Sabiá às 4h30 já está cantando lá na porta de casa. Falou, eu sei que é 4h30. Aí ela lá, porou, né? Tem sabiá lá perto da tua casa? Ali na Aliança, onde eu moro, está cheio. Canta uma atrás, uma à frente, em cima, do lado. Né? Mas você está entendendo o que é? Você acordar de madrugada, você precisa dormir mais. E você está com aquele trauma, aquela dor, aquela preocupação, ou aquele medo. Você acorda, aquilo vem na tua cabeça, teu coração até... Né? Quem tem a experiência assim, não precisa levantar a mão. Eu tenho diversas. Imagina se essa mulher não passou por muitas madrugadas de acordar antes dos passarinhos, se sentindo mal com o corpo fraco. Muitos. Os traumas de ter gastado tudo com os médicos, de perder tudo. Agora, no meio de tudo isso, como sentiu o corpo dela fraco, como estava a mente dela mal, como estava o estado emocional péssimo. Como no meio de tudo isso ela encontrou fé. Como no meio de tudo isso ela enxergou uma possibilidade de sair daquela situação, mesmo depois de um monte de tentativas que ela fez na vida dela. Como? Então, versículo de número 20 e 7. Tendo ouvido a fama de Jesus, presta atenção nisso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, primeira coisa que aconteceu dentro dela, olha, alguém chegou para essa mulher e falou uma palavra de Jesus, uma palavra certa, alguma coisa, que foi depositado lá no meio do coração dela, no meio da mente dela, no meio de todas aquelas coisas horríveis que estavam ali. Então a primeira coisa, ela ouviu a respeito de Jesus. Então como é que eu vou ter fé? Como é que vai brotar uma fé real no meu coração? Quando? Então vamos trabalhar nessas coisas simples. Vamos lá. Romanos 10, 17. Vamos lá. Romanos 10.
e assim a fé vem. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Olha o versículo de número 8 primeiro. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então o apóstolo está dizendo a respeito da palavra da fé. Ele fala, a palavra está perto de ti, na tua boca. A palavra está lá no teu coração. Olha o versículo 17 que você já sabe muito. E assim a fé vem. Como é que a fé vem? Ela vem pelo ouvir ou a pregação, através da palavra. Então, a informação que é posta dentro do coração da pessoa é uma coisa muito importante. Porque o pregador pode pôr uma informação ruim dentro do coração da pessoa, travar a vida dela. Como o pregador pode pôr uma informação precisa, verdadeira da palavra de Deus e gerar dentro dela uma verdadeira fé. Tem pregações que prendem as pessoas, que pode até falar de fé, mas o meio, aquilo que é posto dentro da pessoa, não é uma fé da palavra legítima, limpa, verdadeira. Então nunca vai gerar essa verdadeira fé fundamentada na palavra da pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado. Desde as músicas evangélicas que você ouve, selecionar os pregadores que você ouve, tomar cuidado até com as informações bíblicas que você vê, que vem através de livros e revistas, seja lá o que for. Por quê? Porque tem tanta coisa na música evangélica hoje que é ilusão, é emoção, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você fica repetindo aquele refrão, a tua cabeça enche disso, o teu coração se enche daquela informação distorcida, e quando você precisa crer, o que é que vai vir para fora? Aquela frase que você repetiu, aquele refrão que não é bíblico, que você repetiu 100 vezes, é aquilo que vem na tua cabeça e não é fé. Você vai fracassar. Seleciona todo e qualquer pregador que você vê, até eu que sou o teu pastor. Analisa o que está sendo pregado, porque tem gente que só prega a velha aliança. Tudo é levado a fazer o que o povo judeu tinha que fazer, que não tem nada a ver com a gente. Olha bem, é só voltar ao passado, às alegorias, e levar o povo a ficar preso às alegorias da velha aliança o tempo todo. E os sacrifícios, e as festas, e os votos, e o preço que tem que ser pago, e a batalha, e a guerra, e o desespero, não é? É até bonito. E as muralhas estão de pé sempre na vida da pessoa, e o gigante Golias está sempre de pé na vida da pessoa, e sempre ela está sendo levada por Deus num deserto. O deserto nunca se desfaz. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar esse tipo de cativeiro na cabeça da pessoa. Não interessa se é bonita a pregação, tem coisa bonita. O que interessa é o seguinte: o que eu permito entrar dentro de mim? Porque é isso que na hora do vamos ver, que vai aflorar e vai determinar se eu tenho uma fé bíblica ou não. É isso que vai ser a dinâmica daquilo que eu vou crer. Se foi posto informação errada, aquilo vai ficar muito tempo dentro do teu coração, dentro da tua mente, distorcendo, e você nunca vai ter uma fé limpa, verdadeira na palavra de Deus. Então selecione quem você ouve, meu irmão. Você tem que ser inteligente. Eu tenho pesquisado muita gente que prega famosa. Eu vou dizer uma coisa: é tão difícil encontrar alguém que prega a cruz de Cristo, que explana a vitória total da cruz. E você sempre ouve eu dizer isso. Como é difícil, eles criam tantos mecanismos. Eles vão lá, pegam umas tais de ofertas da velha aliança, que é prática do povo judeu, que não tem nada a ver com a nova aliança, cria na mente das pessoas um emaranhado e quer levá-las a praticar aquilo que já foi abolido na cruz. É o que mais se faz.
Então, quando a pessoa enfrenta uma grande dificuldade, quando ela tem um confronto com o diabo, sabe que ela vai crer? Na informação que está dentro dela. Ela não acredita que foi liberta do império das trevas, vai acreditar que está na mão do diabo. Essa vai ser a fé dela que vai levar ela ao fracasso. Então, você tem que tomar cuidado, porque aquilo que você permite entrar pela tua mente, pelo teu coração. Porque se for a coisa certa, ele dá uma direção certa. Se for conceito errado, depois de tanto repetir isso na sua mente, é aquilo que vai se envolver com aquilo que você acredita. Essa mulher ouviu o quê? Alguém foi lá, ouviu a fama de Jesus Cristo, pegou Jesus. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não esqueça isso, meu querido. Olha, a tua vida espiritual é aquilo que você come da palavra de Deus. Olha, não sei se esse tipo de gente que fica na internet direto, procurando novidade. Tem muitas coisas boas que você pode, gente séria da internet. Mas tem tanto falatório inútil, tem tanto ensino distorcido, tem tanta coisa atrapalhada. E tem gente que gosta de procurar o que é atrapalhado. É verdade. E fica tudo que é atrapalhado ele procura na internet. Aí fica com a cabeça cheia daquilo. Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? O que acha daquilo? Olha, calma, vai devagar. Você não vai comer tudo em um dia. Tem que ir parte por parte. Então evita. Procura coisa, olha, procura sites sadios na internet que prega a palavra com verdade, né? Olha, você quer um site sadio da internet? Procura lá, palavraprudente.com.br. Ali vai aparecer um monte de estudos para você, né? Verdadeiro, gente fundamentado na palavra você vai encontrar uma linguagem semelhante a nós. Agora tem sites que é lixo, meus irmãos, né? Procura lá, sola escritura, só escritura. Você vai encontrar coisa boa. Mas tem sites da internet que é um lixo, é um veneno. Se você comer aquilo, você nunca vai ter uma fé poderosa, fundamentada na palavra de Deus. Até isso você tem que tomar cuidado. Essa mulher ouviu. Olha, repare bem, qual é o estado dela? Mal, péssimo. Não tem recurso para nada, mas alguém foi lá. E alguém foi lá e pôs uma palavrinha a respeito de Jesus lá dentro. Aquilo despertou nela a fé. Então como é que a fé é despertada dentro de mim? Quando eu ouço a palavra verdadeira, limpa, aquilo cai dentro de mim. Então o Espírito Santo vem, essa palavra no nosso espírito, ele desperta através daquele conhecimento, uma fé direcionada naquele assunto que foi depositado no teu coração. Por isso, às vezes a pessoa quer ter uma fé grande, mas o conhecimento bíblico dela é pequeno, não vai ter fé grande. Então ela vai apelar para as emoções, para o descontrole, vai apelar para qualquer coisa que prove alguma coisa para ela. A fé não é sair fazendo qualquer besteira. Não é se descontar, eu vou comprar um carro pela fé, não tenho dinheiro nenhum, mas Deus vai suprir. Não, não vai não. Você vai parar lá no BV. Vamos pegar o seu carro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fé não é tolice, fé é primeiro ter, para depois fazer. Não é fazer sem ter. Então você vai ver um montão de fé assim. Não, Deus vai suprir e tal, mas cadê? Não apareceu nada. Eu vou me atirar, pular no escuro. Não, fé não é pular no escuro. É primeiro ter pela fé, para depois fazer. Vocês estão entendendo ou não? Então a fé é ligada ao conhecimento. Eu vou tendo conhecimento, e nesse nível que o Espírito vai despertando essas coisas em mim. E é depois que a fé brota que eu tenho uma ação em cima daquilo que eu acreditei. Essa ação é muito importante. É isso que determina aonde eu vou chegar ou não. Então essa mulher ouviu. Falaram de Jesus para ela, bateu lá dentro dela, no meio de um coração terrível que ela estava, uma vida terrível que ela estava vivendo. E aquilo despertou. Ela ouviu a fama de Jesus, era uma oportunidade para ela. Aquilo despertou algo dentro dela. Depois que despertou, o que ela fez? Ela falou, olha, então eu vou até lá.
E na mente dela veio, se eu chegar a tocar nele, eu não sei o que pregaram para ela, mas falaram de Jesus. Brotou a fé através do conhecimento. E aí ela teve uma ação em cima daquilo. Eu acreditei, né? Por isso sempre alguém que acredita age, tem uma ação. Entra na verdade. Por exemplo, a pessoa acredita que é uma justificada. Então acabou a condenação para ela lá. Pela fé ela entra nisso, tem uma ação, entra ali e fica ali. A pessoa acredita que é uma liberta do império das trevas, aquilo brota, desperta a fé pelo conhecimento da palavra. Ela age em cima daquilo e nunca mais ela será escrava de demônio nenhum, porque a pessoa acredita que é capaz de fazer alguma coisa, tem um respaldo na palavra, tem uma fé, então ela vai lutar em cima daquilo. É que nem a igreja, é pela fé. Eu acredito que sempre Deus vai trazer alguém, e Deus vai segurar alguns. A nossa igreja não é uma igreja que fica prometendo um montão de coisa. O pessoal da rádio fala assim, pastor, a sua programação é totalmente diferente de tudo. Porque eu só começa a falar uma coisinha, é pregação do começo ao fim. Às vezes não dá nem endereço da igreja. Mas dou o telefone, quem quer vir, ligar para mim e vem. Não precisa ficar falando tanta coisa. Então é pela fé que eu acredito que vocês vão vir. E pela fé acredito que vou ver muitos rostos de pessoas que nos ouvem há anos. E que está sendo liberto pelo Evangelho, e eu vou ver o rosto delas aqui. É o fruto maduro de todos esses anos que a gente vai colher. Você acredita nisso ou não? Então, quando você crê, existe uma coisa que te leva a acreditar e a batalhar por aquilo. Você passa por um monte de dificuldades. Não pense que é assim, você crê agora e amanhã a coisa vem bonita para você. Existe uma caminhada, né? De como chegar lá, e você vai se descobrir as suas deficiências, os seus temores, a solidão. Você vai encontrar um monte de dificuldade para chegar até aquilo que você está acreditando, né? E você vai trabalhando, e quando tudo parece que não vai dar certo, vem aquilo, acende. Você tem uma fé aí, você continua e continua. Um dia aquilo vai se materializar e vai acontecer. Você tem alguma coisa assim dentro de você ou não? Então precisa ter. Imagine você acorda assim de manhã, né? Oh dia, oh azar, tudo igual, segunda-feira. Eu vou comer a mesma couve, eu vou tomar o remédio da o quê? Da diabetes. Ai, que droga, né? Aí eu vou ligar a televisão, vou assistir a Ana Maria, e vem aquela coisa. Aí depois eu vou almoçar, e depois de tarde, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dormir. Pode fazer tudo isso, mas tem uma coisa que te motiva aí dentro a viver a cada dia. Um alvo a lutar e a... Sabe, que te mantém, te faz acordar, te faz ter menos preguiça. Precisa ter. Então essa mulher ouviu, aquilo brotou, caiu dentro dela. O que ela fez? Estava longe de Jesus. Hoje é muito mais fácil para nós. Nós não andamos longe de Jesus. Ele está dentro de nós. Eu não preciso ir lá no Jabacó, Jesus está no Jabaquara. Me leve até o metrô rápido. Hoje é muito mais fácil. Quando ele está, olha, ele está em mim. Viremos para ele e faremos nele morada. Pessoal, eu vou distribuir aqui um pedaço da veste de Jesus. É um tecido ungido. Pela fé, pega e vai. Não preciso nada disso. Eu tenho Jesus no meu coração. Não preciso tocar em nada para ver, para acreditar, nem buscar. Só preciso acreditar. Essa mulher estava longe. E com aquele corpo enfraquecido, naquela dificuldade. Mas ela falou assim, olha, se eu tocar nele vai acontecer uma coisa comigo. Aconteceu dentro dela. Então essa mulher saiu lá de onde ela estava. Não sabemos se ela estava perto ou longe. Ela tinha que vencer 3 coisas para chegar até Jesus. Aquele monte de coisa negativa da mente. Aquele estado emocional doente de tantos anos. E vencer a fragilidade do corpo. Essas 3 coisas eram contra ela, nela mesma. Imagina se ela fosse olhar para o corpo dela e falar assim, ai,
eu estou tão fraquinha, 12 anos assim, eu não vou sair de casa, não. Traz Jesus aqui para mim, pega ele e põe no carro, né? Ou então traz só a água que eu vou pôr já em cima aqui da... Naquele tempo não tinha televisão nem rádio, né? Você acha que foi fácil ela andar até lá, ela se levantar, ela resistir ao pensamento? Não veio na mente dela 12 anos que você tentou no médico, perdeu tudo que tinha. E os traumas, ela tinha que sair de tudo isso. Da mente, do turbilhão de emoções negativas causadas pela doença e a fraqueza do corpo. Ela tinha que andar até lá, né? Eu fui cortar cabelo essa semana, tá bom? E não fui no Orlando. Falei que ia Orlando, já estava a mecha virando aqui, já ficando, eu falei, não dá tempo, eu tenho que ir aqui mais perto, né, Orlando? Mas o próximo é lá. Já fiz a propaganda dele. Mas quando eu cheguei assim, sentei e tinha um senhor cortando o cabelo. Eu não vi que tinha, sabe aquela coisinha que você põe na mão assim, ó, para ajudar a andar? Quando você sente as pernas inseguras? É isso, andador. Eu vi lá um senhor de boa aparência, ele estava terminando, depois era eu. Aí quando ele saiu, eu vi que ele saiu andando da cadeira, ele foi lá e catou aquilo. Ele veio falando lá com o rapaz que corta o cabelo. Primeiro ele levantou o andador e falou, olha como eu estou bom, ó. Mas eu tenho medo. Aí já pôs o andador. Eu falei, tá vendo? Ele andou tão bem ali, olha. Eu vi ele saindo, enquanto ele estava conversando, ele saiu da cadeira e nem pensou nada. Aí ele pegou o andador, veio com o andador assim para mostrar que ele estava bem. Mas depois ele pôs no chão, se entregou de novo, foi com aquilo. Até ficou meio curvado. Ele andou reto. Ele andou reto assim, ó. Mas quando ele pegou o andador, já se entregou. E já ficou meio, já saiu, parece que ficou mais velhinho. Sabe os velhinhos? Eles estão velhinhos, mas ele está dinâmico e tal. Daqui a pouco parece que ele se sente mais velhinho. Aí ele começa assim, ele já vai se encolhendo sozinho. Levanta aí, se estica aí. Aí começa, é bem. Ele fica mais velhinho porque quer. Aí quando ele pegou o andador, eu ouvi a palavra, olha como eu estou andando bem, olha, tá vendo? Mas daqui a pouco o que ele fez? Ele pôs aquilo, até a cara dele mudou. Parece que ele perdeu a alegria e se voltou para aquilo e começou. Não acreditava que podia andar sem aquilo. Andou. Mas o medo dele segurou ele e ele voltou e vai ficar ali muito tempo até entender o trauma. Você está entendendo? Na cabeça dele. Então imagine, nossa, tem que correr. Imagine essa mulher aqui. Não sentiu tudo isso? Sentiu, mas a fé, meus irmãos. A fé leva a pessoa a fazer aquilo que ela no normal não faria. A enfrentar, a desafiar alguma coisa. A lutar contra alguma coisa que aprende. A não se entregar, não ficar, sabe, caído, prostrado ali. Aí você vai conversar, sabe. A fé leva você a enfrentar. Você crê em Jesus Cristo, Ele está com você. Sabe, a ir para frente. Essa mulher fez isso. Ela falou, se eu tocar lá, vai acontecer. E ela veio e tocou e aconteceu conforme ela creu. Jesus viu que dele saiu o poder. O que aconteceu? Quem me tocou? Olha lá os discípulos, a multidão te aperta. Um monte de gente esbarrava em Jesus Cristo. Mas veio alguém que acreditava. Então olha que coisa interessante. É que nem um ímã para um pedaço de metal. Quando Deus vem, Ele encontra a fé, a natureza dele se liga na fé. Você entende? A coisa vai, Deus se liga, tem uma atração. Tem uma atração. Então Jesus está ali, no meio daquele monte de gente, cheio de guarda-costas ali, 12 guarda-costas, discípulos. Mas aquela mulher que tocou nele, a natureza de Deus, quando encontra a fé, se manifesta, é a favor. Então aquela mulher tocou e saiu o poder de Jesus e curou ela. Jesus não sabia nem quem era. Quem me tocou? A multidão te aperta. O Senhor está dizendo que me tocou. Isso era a mente dele, mas alguém com fé chegou até onde Jesus estava acreditando que aquilo era possível. E dele saiu o quê? E dele saiu o poder. Então aquela mulher ali dentro, aquele que foi depositado ali, ela creu, ela agiu, ela foi naquela direção. Continua a leitura, vou correr. Versículo
30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: eis que a multidão te aperta, que coisa incabível é essa? Está todo mundo te apertando, mas ninguém com fé. E dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele estava procurando: alguém me tocou, saiu de mim virtude, poder, alguém com fé veio e a coisa aconteceu. Quem é essa pessoa? Olha o versículo que diz: então a mulher, atemorizada e tremendo. Por quê? Porque a mulher com fluxo de sangue, de acordo com a lei de Moisés, ela não podia tocar ninguém, ela era considerada imunda, ela era separada, ela tinha que ficar tempo separado até se estancar aquilo, e o sacerdote diria se ela poderia voltar ao arraial e se envolver com as pessoas ou não. Então ela estava transgredindo a lei, não podia, ela era considerada uma mulher imunda, que não podia tocar em ninguém, pelo estado que ela estava. Então ela ficou com medo, ela devia conhecer da lei. E então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Imagina que a mulher veio ali e declarou toda a verdade. Agora, olha as palavras de Jesus, queridos. Ele lhe disse: filha, né? Olha o coração de Jesus. A tua fé te salvou. Foi isso que você acreditou que te tirou, que te curou, que te tirou dessa situação. Imagine um cativeiro de 12 anos, essa mulher ser liberta ali. Foi tratada na mente, foi tratada nas emoções, foi tratada no corpo. Jesus falou que aquilo que ela creu, e o que ela creu, isso que nós estamos te falando aqui, ó. Você acha que ela tinha tanta informação quanto nós temos hoje, com essa palavra fechada? Não tinha nada escrito ainda de Jesus ali, a não ser o Velho Testamento. E hoje nós temos tudo aqui nas mãos e nos olhos. Ela só teve uma informação que ele poderia fazer isso e ela acreditou. E foi liberta do cativeiro de 12 anos. E foi liberta na mente, nas emoções e no corpo dela. Então Jesus disse: filha, a tua fé, isso que você creu, te salvou. Foi você, aquilo que você acreditou, te salvou. O que é ser salvo? É ser tirado. No caso dela, foi tirada da destruição da doença, foi curada, saiu daquele cativeiro de doença que estava no corpo dela. Filha, tua fé te salvou. Jesus elogiou ela. Olha o que ele diz: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagina o que tomou ela depois que Jesus falou assim. Uma alegria deve ter batido ali, uma coisa profunda. Aí é que vem o sentimento. O sentimento vem depois que a coisa acontece. A gente está sempre buscando antes sentir, para crer, mas primeiro crer, né, para depois sentir. Então imagine a alegria que bateu no coração dessa mulher. As recordações de tudo aquilo se foram. Estava se sentindo curada, um estado emocional que ela não sentia há muitos anos. Passou a sentir e ela foi totalmente transformada por aquilo que ela creu. Então agora, essa mulher conseguiu isso. O que ela era melhor que você? Nada, meus irmãos. Será que nós não podemos alcançar milagre de Deus? Podemos. Será que nós não podemos realizar para Deus coisas extraordinárias? Podemos. Será que nós não podemos, sei lá, alcançar de Deus uma coisa grande? Podemos, desde que eu creia que é possível acontecer. Eu creia que Deus está comigo, a fé brote no meu coração. E fé não é emoção. Nunca esqueça isso. O que você acha que essa mulher sentiu? Ela estava toda alegre para sair. Eu vou tocar nele, oh glória a Deus, né? Vou lá. E agora? Opa, né? Não, ela estava arrasada. Ela foi nesse sentimento caído até lá. Mas ela acreditou. Então,
As tuas emoções sempre se opõem à fé, porque elas são contrárias. Tudo aquilo que a tua mente não entende, as tuas emoções cria já um campo assim. Não tem lógica. Não. Lembra aquele Perdido nos Espaços? Não tinha um robozinho lá, não tem sentido, não tem sentido, né? O que não batia no código dele não tem registro. Então a nossa alma é assim. O que não tem registro, que a nossa cabeça não entende, então perigo, isso aí não é verdadeiro, porque não tem registro. Então nosso campo emocional sempre é contrário. Se uma pessoa está doente, o estado emocional dela é sempre favorável à doença. Nunca vai ser a fé. Mas eu tenho que desconsiderar isso e acreditar que é possível, porque a palavra de Deus diz que é possível. Nossas emoções é a coisa mais enganosa que existe, meus irmãos. A cada dia que passa, eu já conheço isso há anos, mas a cada dia que passa eu falo, a Bíblia tem razão. As emoções são as coisas mais enganosas. Por isso que fé não é uma emoção, é uma convicção produzida pela palavra de Deus, né? Já passei uns minutos, essa mulher ficou livre do seu mal. Vamos terminar aqui, vamos ficar em pé.